Vamos agora à estreia do quadro Crítica TV. E no quadro Crítica TV de hoje, vamos falar sobre Celso Portiolli, o apresentador mais boicotado do SBT pelo próprio apresentador Silvio Santos. Exemplo disso, os programas como Curtindo uma Viagem, Conquistador do Fim do Mundo, Namoro na TV, Itaê, Domingo Legal e Sabadão. Todos sabemos que o Celso Portiolli começou com as pegadinhas do programa Topa Tudo por Dinheiro em 1993, sendo que ele mandou uma carta, né? Ele mandou uma carta pro Silvio Santos com ideias, sendo que dessas ideias, dessas ideias, acho que das 11 ideias, 7 foram aprovadas. E nisso ele foi contratado pelo SBT, né? Sendo assim, depois de contratado, ele começou a trabalhar nas pegadinhas. Nisso ele foi para a produção do programa Passo Repassa, criando provas. Depois das provas do Passo Repassa, ele foi fazer programa ao vivo. Pronto, com coisa já própria e gravada é uma coisa sem fim, né? Você lê uma vez, né? Pronto, depois disso você já ficou. Então vamos lá. Nisso, quando a Angélica saiu, foi pra Rede Globo, né? Sendo que a Angélica era líder de audiência, né? No SBT já. Celso Portiolli assumiu o programa. Nisso, passando o tempo, ele começou a assumir programas como Chaveco e tudo, até que Silvio Santos deu a oportunidade para ele começar a trabalhar aos domingos com o programa Tempo de Alegria, idealizado pelo próprio Celso Portiolli. O programa Tempo de Alegria pegava com um pico de 30 pontos do Gugu Liberato, né? O Gugu Liberato já na época do auge do Domingo Legal. E o Celso Portiolli dos 30 pontos descia para os 12 e muitas vezes 7 pontos. Ou seja, Celso Portiolli era o nosso antigo Dudu Camargo. Era o nosso atual Dudu Camargo. Pronto, pegava alto, descia. Além de pegar alto, descia, também era um cara que era considerada a cópia mal feita do Silvio Santos. Será que o Dudu Camargo vai melhorar? Nós não sabemos. Mas neste quesito do Celso Portiolli melhorou bastante com o passar dos anos. Com o passar dos anos, ele começou a comandar outros programas. Nisso ele comandou Fantasia, comandou Chaveco, comandou também programas de perguntas e respostas, até que chegou na mão dele o programa Curtindo uma Viagem, que foi líder de audiência. Vencia diretamente a Xuxa, né? Vencia, empatava, às vezes perdia, às vezes ganhava. Depois disso, Silvio Santos cancela o programa Curtindo uma Viagem no auge do sucesso, transfere para os sábados, depois cancela de novo, e depois manda, e Silvio Santos só dá uma nova oportunidade para o Celso Portiolli no Conquistador do Fim do Mundo, que foi um programa 10 do SBT que vai sempre ser lembrado. Mas Silvio Santos, em vez de fazer o programa Conquistador do Fim do Mundo e num horário de domingo, antes do Domingo Legal, antes do Qual é a Música, porque o programa era uma série praticamente, um reality show, ele resolve botar na semana, competindo com as últimas semanas da novela, o Clone. O que deu? Celso Portiolli não deu só o segundo lugar, em vez de dar o primeiro lugar. O programa foi muito bem aclamado pela crítica, faturamento, porém a audiência não deu audiência por causa do mau planejamento do Silvio Santos. Continuando, Celso Portiolli foi boicotado mais uma vez pelo Silvio Santos. O Celso Portiolli vai para a sessão premiada dá audiência, tudo. Celso Portiolli consegue liderança. Passa a sessão premiada, ele dá a oportunidade do Namoro na TV Itaê, que era a mistura do Curtindo com as Crianças e Curtindo com Reais. Isso também, o campeonato de perguntas e o Namoro na TV Itaê, que era um programa de juntar casais. Celso Portiolli fica do ar das 15 horas das 15 horas e 15 minutos até as 20 horas e 15 minutos, ou seja, o Celso Portiolli tinha 5 horas de programa. O programa começa a vencer no Ibope, começa a ter audiência. Silvio Santos tira do ar. Silvio Santos não tem paciência, né, gente? Pelo amor de Deus. Passa-se o tempo, Celso Portiolli quer sair do SBT, começa a negociar com a Band. Pronto, o Gugu Liberato sai do SBT, fazem a hashtag Meu Domingo Legal, meu DL, e elegem o Celso Portiolli como um apresentador para apresentar o Domingo Legal. Celso Portiolli derruba a audiência do Gugu, destrói o programa, dispensa o jornalismo. O que acontece? Derruba o programa, resgata quadros do passado, volta com Passo Repassa, levanta o programa, começa a apostar em pautas do cotidiano, fazendo um jornalismo misturadinho ali, volta até a audiência. Estreia Domingo Show, estagna no terceiro lugar. Claramente, Geraldo, o cara é jornalista, como jornalista formado, competir com um apresentador que não é formado, sabe muito bem que
Tá, pronto. Se você não é um jornalista, você não sabe fazer jornalismo, você acaba se ferrando. Já no caso do Celso Portiolli, ele começa a lutar, né? Começa aí nisso em 2013, ele começa a chegar na liderança. Depois de 2013, 2014 com a estreia do Geraldo, acabou sendo enfraquecido, mas lá no finalzinho, começa 2015, Celso Portiolli começa a pegar a vice-liderança de novo, começa a mudar os formatos, com 4 horas de duração, pronto, mas começa só a ter 2 ou 3 atrações num programa de 4 horas. Isso, Celso Portiolli ainda continua mantendo a mesma fórmula, né, de repetição toda semana, acaba desgastando alguns formatos, mas começa a chegar à liderança, ficando 1, 2 horas na liderança invicta. Chega agosto de 2015, Silvio Santos, com Domingo Legal quase chegando no auge, mas na era do Portiolli. Silvio Santos tira 2 horas e manda o Celso Portiolli com um sabadão, né? E fica também com o programa Domingo Legal. Domingo Legal acaba ficando com baixa audiência, né? Com a meta que era de 8 pontos, baixa para 6 pontos. Celso Portiolli consegue manter sua média de 5,9 durante um bom tempo e muitas vezes 4 pontos, com a versão estendida do Passo a Passo durante 2 horas de programa. Já no quesito do Sabadão, o Sabadão faz um sucesso tremendo. O programa Sabadão fez um sucesso tremendo, com atrações. A gente viu o Celso Portiolli que a gente queria ver, nós vimos no programa Sabadão. Ou seja, o dia perfeito para o Celso Portiolli é aos sábados à noite, não aos sábados à tarde, é aos sábados à noite. Por mim, se eu fosse o SBT, botava o Celso das 21h15 até a 1h15 da noite, porque daria muito certo ele nesse horário. E lá do meio-dia até as 2h15 botava o Luiz Ricardo. E pronto. Do meio-dia 15 às 14 horas, Luiz Ricardo. Das 18 horas até às 19h45 botava a Patrícia Bravanel. Das 19h45 até as 20 horas bota o Jornal do SBT. Pronto. Bota o Jornal do SBT não. O Jornal do SBT não. Até as 19h45 até as 20h15. Jornal da SBT, das 20h15 até as 21h15, Esquadrão da Moda. E os realities manda pra semana. Manda pra semana. Ou atrasa, pronto, ou faz aquela coisinha de temporadas. Aí os programas do Celso começa mais tarde e termina mais tarde. Ou seja, o SBT boicotou. Aí chega 2016, 2017, Silvio Santos cancela o Sabadão, que tava dando liderança já. Pronto, e agora vai cancelar o Domingo Legal. Ou seja, Silvio Santos sempre acaba com as chances do Celso Portiolli. Santos, tá na hora de começar a pensar mais, né? Porque, cara, tá difícil, né? Agora o sábado no SBT ficou sem graça, porque eu assisti todos os sabadões, eu sei todos os participantes e convidados que participaram daquele programa. Foi o único programa do Celso Portiolli que eu gostei totalmente. Foi o programa que eu mais gostei. Eu sei que teve Taime Thiago, além de Taime Thiago, teve quem mais? Além de Taime Thiago, teve teve Lucas Luco, teve Ivete Sangalo, teve 3 participações do Eduardo Costa, teve participação de quem mais? Teve participação do Leonardo, além do Leonardo teve a roleta dos microfones que teve Kelly Key, teve além da Kelly Key, teve programa especial de fantasia do TV Animal. Teve também programa com Danilo Gentili, com Ratinho. Ou seja, teve quadros como Roleta dos Microfones, Jornal do Sabadão, a hashtag apostando, quem sou eu. Teve muitos quadros. Teve Se Virar Tem que Beijar. Teve os concursos lá que o programa fazia direto. Ou seja, o programa era 10 para um sábado e o Silvio Santos tirou no ar.